Bom dia, família. Bom dia, crianças. Tudo bem? Hoje, terça-feira, nós vamos estudar matemática no plano de estudos tutorado, volume 2, da quinta semana, da semana 5. E nessa semana, nós vamos falar sobre medida de temperatura. Quando falo em medida de temperatura, o que vocês lembram? Né? Temperatura, como está o tempo? Se está fazendo calor, se está fazendo frio. Mas também nós medimos a temperatura do corpo. E é bem diferente uma medida da outra. A medida de temperatura, ela vai ser medida de acordo com o tempo. Se o ar está parado, faz mais calor, né? Quando está tendo aquele ventinho, o ventinho dá uma brisa, aí pode esfriar um pouco. Mas isso tudo também depende da época do ano. Nós agora estamos, né, terminando o outono, nós vamos entrar no inverno. Então, agora é uma época que vai esfriando, vai ficando mais frio, os dias ficam mais ou menos, mas à tardinha e de manhã fica bem frio, não é? Então, a medida de temperatura, os instrumentos que medem a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente é diferente. E nós temos vários instrumentos que medem essa temperatura. Então, eu vou ler esse texto aqui primeiro, para a gente ver aqui o que pede para vocês fazerem. Temperatura e cor, calor, são conceitos bastante próximos, embora tenham significados bem distintos, quer dizer, diferentes, né, para a terminologia. Enquanto o calor é uma forma de energia, a temperatura é medida da energia cinética de todos os átomos e moléculas constituinte de um corpo. Então, quando se mede a temperatura do corpo, átomos e moléculas, talvez vocês não entendam muito bem agora o que é isso, mais para frente vocês vão entender, não é? É que para medir a temperatura, o nosso corpo ele tem uma temperatura média de 36 graus, mais ou menos. De 36, se começar a chegar perto de 37 para cima, quer dizer que o nosso corpo está febril. Quando o nosso corpo está febril, né, que a gente está com febre, alguma coisa no nosso organismo não vai bem. Quer dizer que algum probleminha está tendo no nosso organismo, né? Pode ser uma coisa simples, pode ser até um machucado que você, né, teve, então ele pode inflamar, e aí o corpo fica com febre. Você pode ter uma dor de garganta, né, gripou, tem dor de garganta, aí você pode ter uma febre, ou uma febre intestinal, você comeu alguma coisa, não fez muito bem. Então, isso tudo pode acarretar no nosso corpo febre, tá? Isso é a temperatura do corpo. E o que é a temperatura? Temperatura é a medida microscópica para o movimento de oscilação descrito por átomos e moléculas de um corpo. Microscopicamente, a temperatura é percebida pelas sensações de quente e frio e pode ser descrita por meio de um grande número de escalas termométricas. A meteorologia é responsável por determinar a temperatura do ambiente, né, de uma cidade, informando a previsão do tempo no que diz respeito ao calor e ao frio. Para medir temperatura, existem várias escalas. No Brasil, a mais utilizada é a escala Celsius. O instrumento usado para medir a temperatura é um termômetro. Há diferentes tipos de
específicos para medir a temperatura do ambiente, do corpo humano, da água e etc. Entre eles, temos o termômetro de mercúrio, termômetro digital, o termômetro infravermelho, o termômetro de ambiente. A temperatura normal do corpo humano varia na escala Celsius de 36 a 37 graus. E aqui nós temos umas fotos, que não está até muito boa não, mas aqui essas 3 primeiras, ó, está aqui. Eu fiz maior, mas mesmo assim não está muito boa para olhar. Mas olha essa aqui, ó. Esse instrumento e esse instrumento hoje usa muito, né? Você vai no supermercado, tem a moça lá na porta que ela chega com esse instrumento perto do seu corpo e ele mede a temperatura do seu corpo. Se você estiver com febre, ela vai falar, ó, você não pode entrar, porque você está com febre, né? Principalmente agora na época de pandemia, né? Então, eles estão tendo esse cuidado. Este aqui é um termômetro que mede a temperatura do ambiente, tá? Esse aqui também mede a temperatura do ambiente. E é um tipo de medida desse tipo aqui, esse tipo que chega perto do corpo. Este aqui é um pouquinho diferente desse, né? Mas a maneira de medir é a mesma, né? A pessoa aperta um botãozinho e vai aparecer aqui a medida do ambiente, a temperatura do ambiente. Aqui também é a temperatura do ambiente. E esse aqui também escuro, não tá dando para enxergar direito, mas é o quê? Aquelas são as placas, né? Aqui em Oliveira, lá perto da rodoviária, tem uma placa lá que mede a temperatura. Qualquer hora que você passar, que você olha, você vai saber a temperatura como que está, né? Que é esse aqui. Agora, esse aqui é um termômetro, esse aqui também é a mesma coisa, né? São 2 tipos de termômetro. Tem um outro termômetro também, que é tipo esse aqui, que é de iodo, mais antigo um pouquinho, que mede também a temperatura corporal. Então, aqui tem as atividades. A temperatura normal de uma pessoa é 36 graus. Carlinhos brincou na chuva, ficou resfriado e com febre. A temperatura dele está em 39 graus. Quantos graus acima do normal está a temperatura de Carlinhos? Sabendo que o normal é 36 graus. Então, aqui você vai marcar quantos graus a mais está, tá? Essa temperatura de Carlinhos. Aqui no segunda atividade, tem um desenho aqui, uma pessoa tomando sol aqui, toda tranquila, e uma outra aqui de cama, porque ela está com febre. E aqui, no termômetro dela, está medindo a febre, tá? Que tá 38 graus, ó, mais um pouco, né? Na verdade, tá de 38 graus. Então, vamos lá. Maurício e Sônia estavam de férias e foram passear. Só que Maurício adoeceu e precisou ficar de cama, enquanto Sônia curtia as férias, a praia. Qual é a temperatura na praia? Então, aqui está marcando a temperatura na praia. Qual é a temperatura no corpo de Maurício? Do corpo dele está marcando. Maurício está com febre ou não? Aqui você vai responder. Aqui nós temos um gráfico que fala sobre medida de temperatura, né? A temperatura em Belo Horizonte, então a temperatura no ambiente. Então, está aqui mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima. O que acontece com a temperatura? Vocês, quem presta atenção, né, na televisão, sabe que a moça lá da meteorologia fala assim, a temperatura máxima é tanto, a mínima é tanto. Então, ela todos os dias dá essa temperatura, a menor do dia e a maior do dia. Então, aqui está de uma semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E aqui está as temperaturas e aqui está as perguntas de acordo com esse gráfico. Aqui não é difícil para você olhar e responder. E aqui, ó, observando o gráfico, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui você vai ler as frases e marcar o que é verdadeiro e o que é falso. Não vou ler aqui, não. Aqui tem várias pessoas. Na situação A, ele está medindo o tecido.
Na situação B, medindo aqui no relógio. Na situação C, ele está medindo a quantidade aqui, ó, né, no litro. E na situação D, está medindo o quilo aqui. Então, aqui está falando dos relógios, por exemplo, aqui, ó, o relógio. Qual que é a situação? É A, B, C ou D? A balança, A, B, C ou D? O metro e a jarra medidora. E de acordo com essa foto, né, essa imagem, você vai colocar aqui em qual situação o que está acontecendo, tá bom? Bons estudos, bom dia, fiquem com Deus.